Então, estamos de volta para a nossa segunda aula e o nosso segundo momento será de ciências, ok? Então, agora você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 417. Então, vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 417. Mas, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para o estudo dos corpos celestes e a passagem do tempo. Vamos começar a leitura? Vamos nessa? Há muito tempo, o ser humano utiliza os movimentos dos corpos celestes para medir a passagem do tempo. A mudança de posição da luz solar é uma das formas de medir a hora do dia em função do movimento da rotação da Terra. Então, desde muito antigamente, certo? Não é de 100 anos, 200 anos, não, é de milhares de anos atrás, o ser humano, certo, já utiliza o movimento, certo, dos astros, dos corpos celestes para medir a passagem do tempo, para ver a hora, certo? Não era com exatidão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, como nós temos hoje, certo? Mas aí eles conseguiam medir, certo? A passagem do verão, do inverno, da primavera, do outono, certo? A partir da posição de algumas estrelas no céu, ok? E também conseguiam medir, certo? A hora do dia a partir da movimentação da Terra. Como assim, professor? A partir da movimentação da Terra. Como você deve já saber, não é? O Sol nasce no leste, não é mesmo? E depois ele se põe aonde? No oeste. Se lembre que na minha casa, deste lado é o leste e deste lado é o oeste. Dependendo da orientação que você esteja assistindo aí na sua casa, pode ser que esta orientação mude um pouco, ok? Mas vamos lá dar continuidade. Então, a partir desse movimento, que quando o Sol nasce no leste, vai passando, certo? O movimento aparente, com a rotação da Terra e translação da Terra, não é? Temos a impressão que o Sol vai subindo no céu, não é? E a partir disso, conseguiam medir a hora. Na hora que via o Sol nascendo, já estava nascendo o dia. E da medida que ele ia subindo, certo? Até chegar ao meio, então eles já viam que o dia estava pela metade. Quando chegava no final, certo? Já o dia estava no final e já ia anoitecer. Mas vamos continuar, certo? Quando conseguimos ver o Sol surgir no horizonte, como eu disse, notamos que ele nasce em um lado. E conforme as horas passam, a posição da luz se altera, até ele sumir no lado oposto. Então, vejamos aqui a representação do movimento aparente do Sol, quando ele nasce no leste e se põe no oeste, ok? Então, com o nascer do Sol, a sombra do objeto, certo, fica para aonde? Para que lado? Se o Sol está para o lado leste. E eu tenho aqui uma planta, certo? Então, a sombra vai ficar para onde? Para o lado oeste. Então, ali é o começo do dia, certo? Está começando. Mas a partir quando o Sol vai subindo e deu meio-dia, então, por exemplo, numa árvore, a sombra fica em torno da árvore, embaixo da árvore, não é? Então, ali nós temos meio-dia, metade do dia já. E quando o Sol já está no oeste se pondo, então a sombra vai para que lado? Para o lado leste. Então já sabemos que o dia está terminando. Na hora que vemos que a sombra está para leste, então já é tarde, já é de tarde, certo? Então foi dessa maneira que os nossos antepassados começaram, certo, a medir a passagem do tempo a partir da luz solar, ok? Não foi sempre desse jeito, eles foram sempre se adaptando e vendo, certo? A professor, é óbvio, certo? Que quando o Sol está no leste, está nascendo e no oeste está se pondo. Então, mais isso porque nós já sabemos, mas logo no começo eles não tinham a ideia, essa ideia formada. Então, eles tinham que se organizar de alguma maneira. Melhor horário para caçar, melhor horário para colher, para comer, certo? E para ter a convivência.
Agora vamos para a página 418, certo? Vamos lá, passe para a página 418. Então vamos continuar a leitura. Mas não é apenas a posição da luz do Sol que é usada para marcar a passagem do tempo. Alguns calendários antigos eram baseados nas fases da Lua. Cada fase da Lua corresponde ao período aproximado de uma semana, e as 4 fases juntas somam 29 dias e meio. Esse período de tempo era conhecido como mês lunar. Isso significa que o ano lunar tem 354 dias. Então, os nossos antepassados, certo? Os primeiros humanos, não utilizavam somente a luz solar para medir o tempo, mas também utilizavam as fases da Lua, certo? Para medir e para ter um calendário. E esse calendário chama-se o calendário lunar, ou ano lunar, mês lunar, semana lunar ou dia lunar, certo? Sempre com lunar no final, porque está significando que é da Lua, ok? Então, o calendário lunar é diferente do atual, certo? Ele era menor. Por quê? Porque juntando as fases da Lua, certo? Corresponde ao período de uma semana, mas não é uma semana fechada. Então, quando somava tudo, dava 29 dias e meio, não fechava, certo? Dava uma conta quebrada. E então, somando os dias, certo, das fases da Lua, o ano só teria 354 dias, não é mesmo? Menos dias do que o nosso hoje. Vamos dar continuidade? O calendário que usamos adota o quê? O ano solar. Ele é baseado no tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. O ano solar tem 365 dias e 6 horas. Então, atualmente, certo? Nós usamos o calendário solar, ou seja, se baseia a partir do Sol, certo? E o dia solar tem 24 horas, como você já deve saber, não é? E os meses solar variam. Uns têm 30 dias, tem 31 dias e fevereiro tem 28 dias, não é? E o ano total tem 365 dias e 6 horas, ok? Depois vamos descobrir para onde é que ficam essas 6 horas, se todos os dias têm 12 horas. Então, como é que essas 6 horas somem? Não, elas não somem, certo? Vamos agora dar continuidade. A unidade básica do calendário é o dia. Ele é o resultado da rotação da Terra ao redor de si mesmo e dura 24 horas. Então, o dia na Terra dura 24 horas, certo? E ela é a menor unidade básica do calendário, que é dividido em dias, semanas e meses, não é mesmo? E a menor unidade é o dia, certo? E o dia é resultado de quê? É o tempo, certo, que a Terra leva para dar um giro em torno de si mesma. Então, nós temos o movimento aparente, como já vimos, não é? E aí surge o dia terrestre, que tem a duração de 24 horas, ok? Vamos continuar. Os 365 dias do ano são divididos em 12 meses. Mas essa conta não é exata, porque restam 6 horas que compõem um ano, como eu falei para vocês, não é? Que é 365 dias e 6 horas. Para que os cálculos fiquem corretos, a cada 4 anos é preciso somar um dia a mais ao ano. E esse dia é acrescentado no mês de fevereiro. Quando o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano chama-se bissexto. Então, como eu falei para vocês, as 6 horas não somem, certo? Elas apenas, vamos dizer assim, são guardadas, certo? Para o cálculo não ficar errado. Como assim, professor, guardadas? Então, vamos dizer, certo, que ficam de reserva, que quando passam 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Então, a cada 4 anos tem 6 mais 6 dá 12, não é mesmo? Aí depois mais 12 dos outros 2 anos, então dá 24 horas. Então, se adiciona um dia a mais em fevereiro.
Então, ficamos assim com o ano bissexto, certo? Onde fevereiro tem um dia a mais, certo? Então, aqui nós temos o exemplo de um calendário do ano de 2019, não é? Vemos aqui como está organizado o calendário em 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Janeiro, 31 dias, fevereiro, 28 dias, março, 31, abril, 30, maio, 31, junho, 30, julho, 31 dias, agosto, 31 dias, setembro, 30 dias, outubro, 31 dias, novembro, 30 dias e dezembro, 31 dias. E no ano bissexto, fevereiro tem 29 dias, certo? Vamos continuar. O calendário que mede o tempo com base no movimento dos corpos celestes precisa de pequenos ajustes. É por isso que os meses têm 30, 31, 28 ou 29 dias, certo? Então não era bem exato, certo? As estações, principalmente serve para marcar as estações, para marcar o tempo, realmente com a maior exatidão possível, precisa de pequenos ajustes. Por isso, uns meses têm mais dias que outros e outros têm menos dias, certo? Atualmente no Brasil e em muitos outros países, utiliza-se o calendário gregoriano, certo? Esse calendário foi proposto em 15 de outubro de 1852 pelo Papa Gregório XIII, certo? Então, o calendário que nós usamos atualmente e muitos outros países utilizam é o calendário gregoriano, que é esse que está organizado em 12 meses, de 30 a 31 dias, 28 ou 29 dias, certo? E ele foi proposto pelo Papa Gregório XIII. Se você não sabe quem é o Papa é o líder da Igreja Católica, certo? Ele é o chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, ou seja, ele que faz a organização, certo, da religião católica. E na época ele propôs esse calendário e foi aceito, certo? E muitos países adotaram e até hoje se adota, certo? Vamos continuar. Antigamente, a única maneira de controlar a passagem do tempo era observando o Sol e a Lua. Então, antes de ter os calendários, certo? E antes das invenções para medir as horas, a única maneira que se tinha para medir o tempo era olhando para o Sol e para a Lua e se basear a partir deles, certo? Vamos agora para a página 419. Para marcar os dias, meses e anos, temos o calendário. Para contar as horas, utilizamos o relógio. Então, como você já sabe, não é? Marcamos os dias, meses e anos através dos calendários, com dias, semanas e meses, não é? E para marcar as horas do dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e aí vai, não é? Utilizamos o relógio, mas nem sempre existiu o relógio de pulso, nem sempre existiu o celular, não é mesmo? Os celulares digitais e os celulares de pedra, como vocês devem saber, não é? Não tinha relógio, certo? Então, eles tinham apenas um tipo de relógio, certo? Antes da invenção dos relógios mais modernos, que vamos ver agora, certo? Antes da invenção do relógio mecânico, as pessoas utilizavam outros tipos de relógio. Um deles era o relógio de sol. Ele indica a hora pela sombra de um marcador. À medida que o dia avançava, essa sombra movimenta-se em posições diferentes, indicando horas. Então, antes da invenção do relógio mecânico, do relógio de pulso e dos digitais, certo? Se tinha apenas o relógio de sol. E o relógio de sol mostrava as horas a partir das sombras. E ainda no início, certo? Não se media o tempo com 1 hora, 2 horas, 3 horas, certo? Media-se o tempo pela manhã, certo? Depois de um tempo, a metade da manhã, metade do dia, metade da tarde, à tarde e à noite, certo? Depois que foram desenvolvendo, certo? As horas, vendo a movimentação da Terra, certo? Em torno de si mesma. E aqui nós temos o exemplo, certo? De um relógio solar.
Então tem a vareta, certo? E o relógio solar. E eles eram sempre no chão, não era uma coisa que se carregava no braço, certo? Era sempre no chão. E tinha a vara, e à medida que o sol vai passando, ele vai marcando as horas, certo? E assim os nossos ancestrais viam as horas, certo? A partir do relógio solar, ok? E então estamos encerrando a nossa aula de ciências. Se você ficou com alguma dúvida, você me liga, certo? Para retirar a dúvida. E como atividade de ciências, eu quero que vocês façam a atividade da página 419, certo? E da página 420, ok? E as questões 6, a questão 6, certo? Você só vai fazer, ok? Quando os coleguinhas colocarem no grupo a informação. E qual é a informação que você deve colocar no grupo? O dia certo que você nasceu e o ano que você nasceu. Ou, perdão, o mês, certo? Então você coloca só o dia e o mês que você nasceu, que é para os seus colegas poderem responder a questão 6. Mas aí, se não conseguir responder a questão 6, não tem nenhum problema, certo? Respondendo a questão de 1 a 5 já está ótimo. E quando você terminar, você manda uma foto para o meu privado, ok? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido também, certo? E continue tomando todos os cuidados, usando máscara, higienizando sempre as mãos e só saindo de casa se for realmente necessário, ok? Cuide-se, fique em segurança e lembre-se, tome bastante água para não ficar desidratado, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!